Olá, seja mais uma vez bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Hidros Meio Ambiente. No vídeo a seguir, eu analiso um artigo interessante voltado para a inovação na irrigação subsuperficial de áreas florestadas de grandes árvores existentes nos Estados Unidos e no Canadá, aquelas árvores chamadas sequoias. São árvores gigantescas que foram alimentadas com efluente ou esgoto sanitário tratado. A partir desse esgoto sanitário tratado, foram aproveitados tanto a água para irrigação subsuperficial, como também os nutrientes para o crescimento dessas grandes árvores. Eu vou analisar o reuso de esgotos sanitários tratados como alternativa para o sequestro de carbono e para a geração de oxigênio através da assimilação desses esgotos tratados dos seus nutrientes através das raízes dessas grandes árvores, as sequoias. Acompanhe comigo mais este vídeo interessante no canal Hidros Meio Ambiente. O vídeo de hoje falará sobre um artigo que eu escrevi para um evento da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. O título desse artigo é Irrigação Subsuperficial de Áreas Arborizadas como mecanismo para sequestro de carbono através do reuso de esgotos sanitários tratados como fonte radicular de nutrientes. A ideia central desse artigo envolve o reuso de esgotos sanitários tratados como alternativa para sequestro de carbono e geração de oxigênio através da assimilação radicular dos nutrientes presentes nestes esgotos sanitários tratados, sob taxas que considerem os processos de infiltração subsuperficial, transpiração e evapotranspiração em áreas arborizadas de lotes urbanos. Consiste, de maneira muito resumida, em tomar águas residuárias e utilizá-las como uma solução nutriente para o crescimento de florestas mediante irrigação subsuperficial, ou seja, abaixo da superfície e não ao nível do solo, um pouco abaixo da superfície, deixando então de utilizar métodos de irrigação superficial por aspersão, o que praticamente elimina a possibilidade de poluição e ou contaminação por arraste através de correntes de vento, podendo ser utilizado então com vantagem em lotes arborizados ou em florestas também. O sistema apresenta vantagens no que diz respeito ao tratamento terciário promovido pela infiltração no solo. O tratamento terciário é uma vantagem adicional que consiste em remoção de nutrientes, por exemplo, nitrogênio e fósforo, especialmente esses dois nutrientes, dos esgotos sanitários tratados. O sistema também evita a possível formação indesejável e nociva de aerossóis. O que são os aerossóis? São nuvens de partículas que ficam suspensas, partículas líquidas especialmente suspensas no ar, e que carregam, por exemplo, micro-organismos nocivos à saúde humana. O sistema apresenta ainda vantagens em relação ao uso de trincheiras de infiltração, que são outro método para tratamento ou para disposição de resíduos líquidos. Também apresenta vantagens em relação ao escoamento de água diretamente sobre o solo e a irrigação por aspersão. Porque a irrigação por aspersão vai provocar a formação de aerossóis que são carreados pelos ventos e que levam então substâncias ou podem levar substâncias nocivas que vão afetar a saúde ambiental e humana. Como é feito então esse sistema, como ele é direcionado à irrigação subsuperficial das áreas arborizadas? O efluente, esse esgoto sanitário tratado, ele é direcionado para a zona radicular das árvores, ou seja, a zona das raízes, por meio de ecocâmaras infiltradoras que são constituídas por tubos plásticos de PVC ou polietileno de alta densidade, com um diâmetro de 30 centímetros e comprimento de 75 centímetros.
com um volume aproximado de cerca de 57 litros cada câmara, com estas dimensões: diâmetro de 30 e comprimento de 75 centímetros. Essas ecocâmaras infiltradoras são enterradas em intervalos a cada 3 metros e também a cada 45 centímetros de profundidade. Uma árvore, então, é plantada sobre cada uma dessas ecocâmaras infiltradoras. E elas são, então, preenchidas com esgoto sanitário tratado que passa através da zona radicular das árvores. Ou seja, o esgoto sanitário tratado, ele é disposto, ele é bombeado de forma que propositadamente passe a ter contato com as raízes das árvores. As árvores lançam então as suas raízes alimentadoras, as raízes que alimentam essas árvores, através dessas ecocâmaras. Para quê? Para obter os seus nutrientes e também água, a partir do efluente sanitário tratado que é disposto, que é colocado à disposição das mesmas. Tubos de PVC ou de HDPE transportam o esgoto sanitário tratado de uma ecocâmara infiltradora para outra, ou seja, a comunicação entre essas câmaras através de tubos de PVC ou de HDPE. Os esgotos sanitários tratados, eles também podem ser armazenados em tanques. Isso no caso da vazão exceder a capacidade de evapotranspiração daquela área arborizada que está sendo alimentada com efluente sanitário tratado bombeado para as raízes. Ou seja, se há uma capacidade excedida da capacidade de evapotranspiração, ou seja, a transpiração através das folhas, através dos elementos vegetais dessas áreas, então ele fica armazenado, o efluente fica armazenado em tanques para que seja então bombeado à medida que for necessário. Caso seja realmente necessário esse armazenamento, por medida de segurança e após uma análise apropriada da concentração de coliformes totais e fecais presentes nesses efluentes, nesses esgotos sanitários tratados, deverá ser procedida a desinfecção desses esgotos sanitários tratados, como uma forma de garantia de barreira sanitária e proteção ambiental e principalmente a saúde humana. Este aqui é um desenho de cada uma das ecocâmaras infiltradoras. Aqui nós vemos essa ecocâmara enterrada no solo, aqui nós temos solo em volta, o efluente ou influente, aqui no caso, essa que está em inglês, porque este artigo eu escrevi baseado em um outro artigo norte-americano da Edberton Company, sobre o qual nós vamos falar mais à frente. Esse efluente entra, então, ele é bombeado através desse tubo para dentro da ecocâmara infiltradora. Aqui a entrada e aqui a saída. Perceba que isso é feito no nível superior desta ecocâmara. A entrada em nível superior e a saída também no nível superior. Por quê? Porque assim o efluente entra, ele banha, ele irriga, ele se mistura com o que nós vemos aqui neste detalhe, que são cascas de sequoias. Sim, aquelas árvores gigantescas, enormes, que existem, por exemplo, no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos da América. Essa ecocâmara infiltradora, então, é destinada à dispersão do esgoto sanitário tratado nas raízes das árvores. E aqui neste detalhe nós vemos justamente como é que essas raízes vão penetrar nos orifícios que existem nessa ecocâmara infiltradora para terem contato com as cascas de sequoias, essas lascas, e com o efluente que está embebido, no qual as cascas de sequoias estão misturadas, estão imersas. No detalhe, então, nós vemos aqui o enchimento interno da ecocâmara com as cascas de sequoias, que permitem um contato mais íntimo da fase líquida, ou seja, do esgoto sanitário tratado, com as raízes das árvores. Isso aqui se encontra num outro artigo que foi escrito, ou o artigo que foi escrito, na verdade, com base no artigo norte-americano. Vemos então aqui o detalhe, mostrando as inserções agora. Isso aqui são as raízes das árvores, através dos diafragmas perfurados
das extremidades de cada uma das ecocâmaras e infiltradoras. Então nós temos aqui um diafragma que é adaptado, isso aqui está a 45 centímetros aproximadamente de profundidade, tem 75 centímetros de comprimento, com volume de aproximadamente 57 litros cada uma delas, e elas se intercomunicam entre elas. Uma vez desinfetados, então, como medida de segurança, barreira sanitária, os esgotos sanitários tratados poderão ser bombeados de acordo com a taxa de transpiração sazonal da área arborizada. Essa capacidade de armazenamento ela pode ser aumentada ou diminuída conforme o tamanho da floresta, conforme a taxa de transpiração sazonal da área arborizada, conforme a taxa de evapotranspiração. E isso, se houver um aumento, por exemplo, do tamanho da floresta, pelo aumento da demanda de alimentação, ela pode ser aumentada ou pode ser diminuída. No caso, se há um aumento, nós podemos aumentar igualmente essa capacidade de alimentação. O ciclo de bombeamento, então, pode ser estabelecido tendo em vista a capacidade de armazenamento das ecocâmaras e a taxa de transpiração sazonal da floresta, além dos outros parâmetros que eu mencionei. A água é distribuída no solo sem impacto físico direto. Essa é mais uma das vantagens, além das que já apresentamos, bem como também sem impacto de torrentes, mais uma vantagem, em uma taxa na qual o solo e as árvores são capazes de assimilar essa vazão de esgoto sanitário tratado. O emaranhamento da superfície vegetal, que é devido ao umedecimento superficial excessivo ao longo do tempo, é evitado pela deposição de cobertura vegetal que atua como uma barreira de proteção ao solo superficial. Isso aqui é mais uma medida tomada para que então sejam evitados esses problemas em relação ao solo, à superfície. A compactação do solo superficial pela energia resultante da queda de gotas d'água, como no caso da irrigação por aspersão, é evitada. Ela não acontece quando se faz a aplicação subsuperficial, sendo mais uma vantagem também. Além disso, essa aplicação subsuperficial não permite o contato direto de seres humanos ou de animais com o efluente, contato que pode ocorrer devido ao alagamento superficial, quando nós fazemos a distribuição através de regos d'água, por exemplo, através de canais, através de escorrimento superficial ou através da formação de aerossóis que são disseminados através do ar, através da atmosfera e que são inalados pelos seres humanos ou pelos animais. Isso não vai acontecer, então, nesse sistema de aplicação subsuperficial. Mais vantagem. Outra importante aplicação dessa tecnologia reside no sequestro de carbono e, consequentemente, a geração de oxigênio proporcionados pelo processo de irrigação subsuperficial. A geração de oxigênio naturalmente se dá pelo processo fotossintético e o sequestro de carbono pelo processo de irrigação. Na verdade, ambos esses fenômenos, o sequestro de carbono e a geração de oxigênio, são proporcionados pela mesma irrigação subsuperficial. Para efeito, então, do estudo realizado pela Edberton Company, foi considerada uma vazão de esgoto sanitário tratado de 5.000 galões por dia. 5.000 galões por dia e por acre, um acre equivale a aproximadamente 4.047 metros quadrados. E os galões em metros cúbicos equivalem a quase 20 metros cúbicos ou quase 20.000 litros por dia. E também, no estudo, se projetou uma vazão final de 28 metros cúbicos por dia, que corresponde a cerca de 7.500 galões por dia por acre. Ou seja, cerca de 50% mais vazão de esgoto sanitário tratado em relação ao início da aplicação neste estudo. E isso foi feito para atendimento à irrigação de uma floresta de sequoias. A sequoia tem o seu nome científico Sequoia dendron gigantea ou Sequoia dendron sempervirens, que é a sequoia canadense. A Sequoia dendron gigantea é a sequoia norte-americana. E a outra
sempervirem é a sequoia canadense. Ambas árvores de porte gigantesco, como todos nós sabemos. Nós vamos fazer agora uma análise da capacidade do balanço hídrico desse sistema de irrigação subsuperficial de áreas arborizadas. Utilizamos aqui nessa análise uma amostragem de um sistema chamado Sistema de Evapotranspiração e Dispersão de Águas Residuárias e Floresta de Sequoias, que foi implantado ou plantado em 1979 em Martinez, na Califórnia, nos Estados Unidos. E se descobriu o seguinte: nós temos essa tabela aqui que cobre os anos de 1979, quando se iniciou o empreendimento, quando se iniciou essa pesquisa, esse estudo, até o ano de 2017. E nessa tabela vemos aqui a idade das árvores em anos, 1979 com 2 anos, até 40 anos, e o volume de água utilizado com relação à capacidade evapotranspirativa de cada uma das árvores que foram plantadas nesta área em Martinez, na Califórnia. Começando aqui na unidade de metro cúbico por dia por árvore, de 0,17 metros cúbicos, ou seja, 170 litros por dia no início do empreendimento, em 1979, até quase 2 metros cúbicos por dia depois de 40 anos, com capacidade projetada para 40 anos, de quase 2 metros cúbicos por dia e por árvore. Ou seja, uma capacidade um número bastante interessante em termos de aproveitamento desse esgoto sanitário tratado por essas árvores, as sequoias, que no caso são as sequoias americanas, norte-americanas. As árvores, então, nós podemos perceber pela tabela que mais do que quadruplicaram o seu tamanho, aproximado em 7 anos. De 5 pés, 7 anos aqui seria de 79 a aproximadamente 1986. A idade das árvores estava aqui em cerca de 9 anos. Então elas quase que, ou melhor, mais do que quadruplicaram, mais do que 4 vezes aumentaram em tamanho. Ou seja, esses nutrientes beneficiaram o crescimento das plantas dessas árvores, esses nutrientes que existem naturalmente no esgoto sanitário tratado, principalmente o nitrogênio e o fósforo que eu mencionei. De 5 pés, um pé tem aproximadamente 30 centímetros, ou cerca de 1,52 metros, quando do seu plantio em janeiro de 1979, elas cresceram para 23 pés, ou cerca de 7 metros em 1986. O quadro também projetava um crescimento para o ano de 2017, quando as árvores atingiriam a idade de 40 anos e poderiam chegar a utilizar 500 galões por dia, ou 1,9 metros cúbicos por dia por árvore, ou seja, 1.900 litros por dia por árvore. No planejamento, então, dos autores da Edberton Company estava o desenvolvimento do cultivo de 400 acres de floresta com capacidade para receber 3 milhões de galões por dia. Isso equivale a 11.356 metros cúbicos por dia, ou 11.356.000 litros por dia de esgoto sanitário tratado. Aqui cabe mencionar que há diversas variáveis que têm que ser consideradas, incluindo até mesmo a estrutura do solo, a sua arenosidade e argilosidade e a sua capacidade de absorção de água, entre outras variáveis ou outros fatores a serem considerados. Os autores comentaram também que as sequoias atuam como gigantescas bombas de nutrientes que elevam a água do solo e convertem o dióxido de carbono, CO2. Por isso, a questão de sequestro de carbono, converte então o carbono em biomassa, enquanto fornecem oxigênio pelo processo fotossintético, através da luz solar e através dos nutrientes, e transpiram vapor de água puro para o ar. A capacidade de evapotranspiração de água para uma floresta de sequoias já madura foi reportada como algo em torno de 1,9 metro cúbico por dia
por árvore madura, então. Segundo os autores, cerca de 1.000 gramas de madeira verde podem fornecer aproximadamente 500 gramas de madeira seca, que por sua vez é composto de 295 gramas de carbono. Na maioria das estimativas foi assumido que cerca de 1/3, ou 33% do peso de madeira verde, se constitui em carbono que pode ser sequestrado ou, se expresso de outro modo, cerca de 45,32 kg, 45 kg de madeira verde sequestram aproximadamente 15 kg de carbono, ou seja, cerca de 1/3, aproximadamente 1/3. Essa massa inclui o peso total de madeira de sequoia, incluindo tronco, ramos e raízes também. O sistema pode ter a sua capacidade aumentada de duas formas. A longo prazo, a capacidade do sistema poderá ser regularmente incrementada ao longo do tempo, de acordo com o crescimento da floresta, isso naturalmente. E a curto prazo, como a irrigação subsuperficial não sofre tanta inibição devido ao tempo inclemente, como no caso quando nós temos irrigação por aspersão, ou uma outra forma que é realizada na superfície, de irrigação na superfície, pode ocorrer uma dispersão significativa no inverno, exceto durante eventos de precipitação que gerem escoamento superficial. Para efeitos de aplicação no Brasil, falando um pouco no nosso país, seria conveniente verificar quais espécies arbóreas, quais tipos de árvores seriam mais adequadas à aplicação dos esgotos sanitários tratados na atualidade, com um desempenho que seja comparável, de preferência, ao da sequoia norte-americana ou canadense, de modo que pudesse se obter o máximo rendimento possível em termos de evapotranspiração dessas espécies, sequestro de carbono e crescimento também dessas florestas que são subirrigadas, que seriam subirrigadas. O sistema, como já mencionamos, mas é bom nós frisarmos, também apresenta uma proposta de pós-tratamento de esgotos sanitários tratados. Por quê? Porque ele assimila via raízes os nutrientes presentes nos esgotos, portanto é uma forma de aproveitamento desses recursos e em taxas que considerem os processos de infiltração subsuperficial, considerando a capacidade do solo, entre outros fatores, que considera a transpiração das florestas e a evapotranspiração das mesmas também. Isso teria uma vantagem em relação a que proporcionaria a eliminação da necessidade de coleta, de bombeamento, ou seja, de coleta e afastamento, e também de tratamento e disposição final desses esgotos para a realização do pós-tratamento, eventualmente em sistemas públicos ou privados. E é o que nós vemos aqui, por exemplo, nessa estação de tratamento de efluentes. Evitaria também, como já falamos, a formação de aerossóis. Teria outras vantagens também que nós poderíamos enumerar, que já falamos inclusive nos slides anteriores. Este slide mostra justamente uma floresta madura, já madura, de sequoias, da Sequoia dendron gigantea, irrigadas por esgotos tratados. Nós podemos perceber pela grossura dos troncos, pelo porte dessas árvores, são árvores de grande porte gigantesco, na verdade. Aqui vemos as referências bibliográficas, o artigo sobre o qual nos baseamos, da The Ed Burton Company, de 2006, não está, infelizmente, disponível para acesso atualmente em 2021, em agosto de 2021. Nós acessamos em junho de 2007, portanto, há mais de 14 anos atrás, quando este artigo então foi produzido, esse artigo científico. E aqui nós temos mais dois artigos também. Este artigo aqui é o artigo original, que nós nos baseamos, que criamos a partir do artigo norte-americano, e este é um outro artigo também que eu escrevi, para o qual nós nos baseamos neste estudo que desenvolvemos aqui. Muito obrigado pela sua presença neste vídeo, mais uma vez conosco.
Eu convido você a que interaja com o nosso canal, o canal Hidros Meio Ambiente, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você o divulgue os nossos vídeos. Eu agradeço mais uma vez pela sua presença e até o próximo vídeo.